Eu convido os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias em Isaías capítulo 60. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Isaías capítulo 60, do versículo 1 até o versículo 5. Vamos meditar nesse texto da palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem para falar nos nossos corações na tarde de hoje. Eu quero cumprimentar também os irmãos que estão me vendo através da internet, os irmãos lá no Brasil, os irmãos espalhados aqui pela Europa. Que o Senhor Jesus esteja abençoando grandemente a vida de vocês através desse vídeo de pregação da palavra de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus, ela é alimento para as nossas almas. A palavra de Deus, ela é remédio para as nossas almas, e através da palavra de Deus nós alcançamos a cura espiritual que nós precisamos. Nós crescemos espiritualmente e é uma bênção para as nossas vidas. Leiamos então Isaías 60, do versículo 1 a 5. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao esplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará. Porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Pai, eu te louvo e te agradeço por esse privilégio de compartilhar a tua palavra, Senhor, na tarde de hoje com os teus filhos. Espírito Santo de Deus, e que a partir de agora não seja eu falando, mas que seja o Senhor usando a minha boca para falar com a tua igreja na tarde de hoje, Pai. E que tua palavra encontre solo fértil no coração dos teus filhos, e que cresça e que produza frutos para a honra e glória do teu nome. No nome de Jesus assim eu oro. O profeta Isaías, ele é chamado o príncipe dos profetas no Antigo Testamento. Sem dúvida, o livro de Isaías é o livro profético mais significativo do Antigo Testamento. Contém tantos ensinos sobre Cristo e a salvação, que alguns pensadores da igreja primitiva achavam que o livro de Isaías poderia ser chamado de o quinto evangelho, em vez de um livro profético. É o livro do Antigo Testamento que apresenta a pessoa e a obra de Deus de maneira mais clara. O livro de Isaías tem sido chamado a Bíblia dentro da Bíblia, por causa de algumas semelhanças entre o seu conteúdo e o restante da Bíblia. Vejamos, Isaías tem 66 capítulos, assim como a nossa Bíblia, a Bíblia evangélica, tem 66 capítulos. Esses capítulos podem ser divididos em seção de 39 capítulos e uma segunda seção de 27 capítulos, assim como a Bíblia também contém 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Sendo que a primeira seção do livro de Isaías dá ênfase à lei e ao julgamento e ao Messias prometido, assemelhando-se com o Antigo Testamento. E a segunda seção do livro de Isaías dá ênfase à graça, à redenção e ao Messias presente. Os capítulos 60 e 62 descrevem algumas das bênçãos que acompanhavam o verdadeiro arrependimento. Embora nesse contexto as bênçãos tenham uma perspectiva escatológica, enfocando o milênio e a Nova Jerusalém, eles também apontam as bênçãos derramadas sobre todos aqueles que verdadeiramente aceitam ao Senhor Jesus de todo o coração como Salvador. Primeiramente, Isaías declara que a salvação traz consigo uma iluminação espiritual. Isaías diz: levanta-te, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti.
Nós podemos comparar esse versículo de Isaías com um texto lá de 2 aos Coríntios 4:6, que diz: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. No mesmo versículo nós notamos que o crente, ele também desfruta da oportunidade de brilhar para Cristo. Isso também é visto nos versículos 3 e 4 do mesmo capítulo, que fala das nações como refletores da luz que elas recebem de Deus. E ao nos depararmos com este texto, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Aleluias. Tem a minha cola aqui, né? Tá um pouco caótico a maneira como eu coloquei as páginas aqui. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Então eu gostaria de meditar com os irmãos e procurar entender o que Deus deseja para as nossas vidas como servos de Deus aqui na terra. Pelo menos duas situações devem ficar bem claras em nossa mente. Primeiro, nós devemos nos levantar, nos colocarmos de pé. Segundo, nós devemos resplandecer. E o resultado de tudo isso é que a glória do Senhor nascerá sobre as nossas vidas. Envolvidos pelo amor do Senhor, ouvimos com renovada atenção o convite de cada um de nós, a cada instituição e à igreja inteira: levanta-te e resplandece. Levanta-te e resplandece, não te deixes vencer pelo desânimo, não te deixes vencer pela rotina, não te deixes vencer pelo cansaço, não te deixes vencer pela incompreensão. Deixa que a glória do Senhor te envolva e seja o centro do teu coração, e centra o teu coração e a tua vida em Cristo. E eu gostaria de falar para os jovens que estão me vendo, nesse vídeo: levantai-vos, jovens, e incendiai o mundo com o amor de Deus. Levantai-vos, vós que servi a Cristo na igreja, e revesti-vos de um novo entusiasmo e da santidade de Cristo. E quando Isaías, o Senhor falando aqui através de Isaías, fala levanta-te, fala para alguém que esteja caído. E eu quero meditar nessa situação. Eu não sei como está a tua vida, não sei se durante a tua caminhada cristã você sempre esteve de pé, ou se você em alguma vez tropeçou e caiu. Mas eu tenho uma palavra profética da parte de Deus para você. Não importa se você caiu ou quantas vezes você caiu, o importante é que Deus te diz no dia de hoje: levanta-te. Não olha para as circunstâncias, não olha para as dificuldades, não olha para o desânimo, não olha para as calúnias que estão levantando-se contra ti. Levanta-te, levanta-te e resplandece, diz o Senhor a cada um dos irmãos que estão vendo esse vídeo na tarde de hoje, e dos irmãos que estão aqui. Levanta-te e resplandece, diz o Senhor à sua igreja. Levanta-te significa colocar-se de pé. Estar de pé é a postura correta, é a postura ideal, é estar atento e preparado para agir. Deus não me chamou, Deus não te chamou para você viver caído. Deus não te chamou para que você esteja em uma outra posição que não seja de pé e preparado para agir. Vejamos alguns textos nos quais o Senhor usa essa expressão, levanta-te ou põe-te de pé. Ezequiel 2:1 diz: e disse-me, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Parece que Deus está dizendo para nós: enquanto você não tomar a decisão de se levantar, não tomar a decisão de agir, não tomar a decisão de fazer a minha obra, não tomar a decisão de viver uma vida de santidade, você não vai ouvir a minha voz.
Tem muita gente querendo a voz de Deus, até mesmo de maneira audível, mas enquanto você não estiver de pé, não estiver na posição que o Senhor quer que você esteja, no centro da vontade de Deus, você não vai ouvir a voz do Senhor. Levanta-te, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Lucas 21:36 está escrito: vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas as coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Só vai entrar no céu aqueles que estiverem de pé na posição correta que Deus quer que eles estejam. Os caídos não vão entrar no céu. Aqueles que estão levando uma vida dupla não vão entrar no céu. Aqueles que estão trazendo uma máscara sobre o rosto não vão entrar no céu. Deus quer que você e eu estejamos em uma posição, preparados para agir, em uma posição de santidade, em uma posição que, ou seja, no centro da sua vontade. 1 Coríntios 10:12 nos adverte: aquele que cuida está em pé, cuide para que não caia. Oh, irmãos, como é difícil, né? Como é difícil nós nos mantermos sempre de pé. Por isso nós temos que vigiar todos os dias e temos que entender que nós vamos nos manter em pé se nos fizermos dependentes de Deus. Não existe super crente. Às vezes as pessoas acham: mas pode vir a tentação que eu vou resistir. Não existe super crente, querido, querida. Não existe super crente. Você não tem que ter medo do diabo. Mas você também não tem que pensar que o diabo é um cachorro velho sem dente. O diabo é muito esperto, ele vai fazer tudo para tirar você e eu do centro da vontade de Deus. E o Senhor disse para nós: aquele que cuida está em pé, cuide, olhe para que não caia. Você e eu precisamos estar atentos às astutas ciladas de Satanás contra a nossa vida. O diabo ele não aparece para nós de chifre, de rabo, numa figura feia, não. O diabo aparece para nós da maneira mais linda possível. Ele é o mestre do engano, né? Aconteceu isso lá no Jardim do Éden. Entrou numa serpente, ali a serpente enganou Eva. E ele é o mestre do engano, é o mestre da sedução. Ele vai fazer tudo para enganar você e a mim. Vai fazer tudo para seduzir você e a mim exatamente com aquilo que a gente mais gosta. Podemos então entender que existe uma preocupação muito grande do próprio Deus para que nós estejamos sempre de pé. E estar de pé é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Resplandecer significa brilhar, significa ser visto, e é o ato do cristão ser visto pelo mundo. E vejamos isso em alguns textos bíblicos. Mateus 5,14 nós lemos hoje: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mais um texto da palavra, Daniel 12:3: os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre brilharão eternamente. Você quer ser uma pessoa que quer brilhar? Você quer ser uma pessoa que vai ter o teu nome escrito nos céus como as estrelas? Ensine, pratique e ensine a justiça de Deus às pessoas. Sendo assim, entendemos que Deus deseja que todos nós, os seus servos, estejamos em pé, dispostos e prontos e resplandecendo, brilhando, ou seja, dando um bom testemunho. Para que essas coisas aconteçam, as nossas atitudes devem estar sempre presentes. E eu destaquei aqui atitudes que devem estar presentes em 3 lugares.
no lar, na igreja e na sociedade. Eu gostaria de começar a falar sobre resplandecendo no lar, resplandecendo no meio da família. E eu gostaria de falar sobre família. Antes de Deus estabelecer a igreja, Deus criou primeiramente a família. Então, família estava desde o início nos planos de Deus. E Deus determinou algumas regras para que a família se desenvolvesse, para que a família crescesse em total harmonia de acordo com o seu plano. Primeiro, a família, ela tem origem dentro de um lar. A família nasceu dentro de um lar. O primeiro lar foi formado por Deus. Neste lar havia amor, paz, saúde, alegria. O trabalho era realizado sem estresse e a presença de Deus era constante. Sendo a presença de Deus indispensável ao lar cristão, essa presença de Deus ela deve ser buscada e cultivada por todos os membros da família. Você pai, você mãe que está ouvindo essa mensagem através desse vídeo, você quer ter uma família abençoada, busque a presença de Deus para dentro da sua casa. Eu quero dar um pequeno testemunho. Eu praticamente cresci num lar cristão. Quando eu tinha 5 anos, meus pais aceitaram a Jesus e eu cresci em um lar cristão, ouvindo a palavra de Deus da boca dos meus pais. Todos os dias eles tinham o costume de, à noite, nós nos reuníamos e nós louvávamos ao Senhor e nós líamos a sua palavra e nós orávamos ao Senhor, buscávamos a presença de Deus para dentro do nosso lar. Na minha adolescência, na minha juventude, eu me desviei, saí dos caminhos do Senhor, mas a palavra de Deus nunca deixou de estar dentro do meu coração. A palavra de Deus nunca saiu do meu coração. E Deus, pela sua misericórdia, me trouxe de volta e hoje eu estou aqui, restaurado, pregando a palavra do Senhor. Por quê? Porque os meus pais, desde pequeno, me ensinaram a palavra do Senhor. Porque os meus pais, desde pequeno, me ensinaram a buscar a presença de Deus para a minha vida. Então, se você quiser ter um lar abençoado, um lar onde os seus filhos vão crescer com temor e tremor ao Senhor, busque a presença de Deus para dentro da sua casa. A existência da família é de imensurável importância. Primeiro porque foi Deus que instituiu a família. Segundo, porque a família é um projeto divino, é um protótipo, é um modelo da sociedade, onde nós podemos salientar o conteúdo da frase: a família é a célula máter da sociedade, ou seja, a família é a célula mãe da sociedade. A terceira razão da importância da família é porque a igreja começa na família. Se a igreja começa na família, logo o reflexo acontece também na sociedade, ou seja, no local onde existem famílias. E eu quero deixar uma palavra para você, pai, para você, mãe, para você, filho. Como é o relacionamento de vocês entre família? Você, pai, tem respeitado a sua esposa, tem amado a sua esposa, tem honrado a sua esposa. Você, esposa, tem honrado o seu marido nos modelos bíblicos, tem dado a ele o real valor que ele tem? E como é o relacionamento de vocês, pais, com os filhos? Você tem tratado os seus filhos com temor e tremor, tem criado eles nos caminhos do Senhor? Ou você tem tratado os seus filhos com ira, falando palavras de maldição sobre seus filhos? Porque tem pai, tem mãe que amaldiçoa os filhos e depois não entendem porque a vida dos filhos se torna daquela maneira. Então é importante que nós, pais e mães, saibamos abençoar a vida dos nossos filhos. Não amaldiçoa o teu filho. Não fala para o teu filho: você não vai ser nada, você nunca vai chegar a lugar nenhum, você é burro, você é isso, você é aquilo. Fala para a filha: você é isso, você é aquilo. Não.
Fala a palavra de bênção sobre a vida do teu filho. Abençoa a vida do teu filho e da tua filha. E eu quero falar com você também, criança, com você também, jovem. Você tem valorizado os teus pais? Você tem honrado os teus pais? Você tem obedecido os teus pais? Uma coisa que eu tenho para dizer para você é: os teus pais, eles nunca vão te ensinar algo para te prejudicar. Os teus pais nunca vão dizer algo pensando em te fazer o mal. Então, se teus pais falam alguma coisa para você, presta atenção, porque eles só querem o teu bem. Lembra daquele versículo bíblico, né? Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que tenhais longos dias de vida. Sabe por que tem muito jovem morrendo hoje em dia? Porque não sabe honrar pai e mãe. Para que nós tenhamos uma vida longa, o Senhor nos ensina a nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe. O modelo de família que Deus tem em mente é famílias constituídas por pai, por mãe, casados e por filhos santos. Esse é o modelo de família. Um homem, uma mulher que são casados e que têm filhos e que criam os filhos no caminho do Senhor. Não é dois homens, não é duas mulheres, não é um casal hétero que vive junto. Isso não é modelo de família. O filho, a filha precisa de um referencial. O filho precisa de um referencial masculino dentro de casa. A filha precisa de um referencial feminino dentro de casa. Por que muitas vezes o inimigo leva as crianças para o lado errado? Porque falta o referencial masculino, o referencial feminino dentro de casa. Então hoje nós vemos uma campanha do diabo para destruir a família em todo o mundo. O diabo quer destruir esse modelo de família: pai, mãe e filhos. Pai e mãe casados e filhos. O diabo agora quer instituir outros modelos de família: mães solteiras, pais solteiros, duas mulheres, dois homens e por aí vai. Mas nós, como igreja do Senhor, como guardiões da palavra de Deus, nós temos a obrigação de proteger a família. Você, como servo do Senhor, tem a obrigação de proteger a família. Em segundo lugar, nós temos que resplandecer na igreja do Senhor. Considerando esse tópico, vamos analisar como o cristão pode resplandecer na igreja a qual ele serve. Vários temas nós poderíamos abordar aqui nesse espaço, porém nós vamos nos deter em apenas duas situações em que o cristão pode e deve resplandecer. Em primeiro lugar, a primeira situação no qual o cristão vai resplandecer, é sendo uma nova criatura. A primeira coisa que tem que acontecer na vida do cristão, quando ele aceita Jesus, é receber de Deus essa nova vida. No culto passado eu preguei: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, amados, a mudança de vida, ela precisa acontecer na vida daquele que se dispôs a seguir Jesus. O centro do Evangelho é a mudança de vida, o novo nascimento. A mensagem de Jesus sempre foi a mudança de vida e o novo nascimento. E por isso eu bato sempre nessa tecla: não existe evangelho sem mudança de vida. Tem muita gente pregando por aí um evangelho fácil, um evangelho light, um evangelho da porta bem larga. Mas Jesus disse: entrai, porfiai por entrar pela porta estreita. O evangelho de Cristo, ele exige de mim, de você, renúncia. Ele exige de mim uma nova vida, uma mudança de direção. Isso é o que significa conversão. É você ir em uma direção e você fazer uma curva de 180 graus e ir em direção contrária. Então, a primeira maneira como você e eu
podemos resplandecer é através do novo nascimento, é através de ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura é o resultado de 3 ações da iniciativa divina. Primeiramente, uma nova posição em Cristo. Significa estar em Cristo. Torna-se necessário o cristão estar inserido no raio de ação da pessoa de Cristo, resultante de uma conversão. Então, quando nós verdadeiramente estamos dispostos a deixar Deus trabalhar em nossa vida, temos que colocar a nossa vida à disposição do Senhor para que Ele haja na nossa vida. Deus trabalha sempre, amados, em conjunto com o homem. Eu vejo gente orando: Senhor, muda a minha vida, Senhor, muda a minha vida, mas não faz um esforço. Não busca o Senhor em oração, não lê a palavra de Deus, não medita na palavra de Deus, não congrega, não vem à igreja. Ah, mas eu quero tanto crescer espiritualmente, eu quero tanto fazer isso e fazer aquilo. Amados, coloca a tua vida em primeiro lugar à disposição do Senhor. Busca a presença do Senhor. Busca estar em contato com a palavra dele diariamente. Busca estar dentro da igreja do Senhor de maneira ativa, porque Deus chamou você e eu para nós sermos membros ativos do seu corpo, né? Deus não chamou, não existe um ministério de esquentar banco. É claro que nós, quando chegamos à igreja, que somos novos convertidos, precisamos de um tempo para nós aprendermos sobre as coisas de Deus, para nós crescermos espiritualmente. Mas todos são chamados desde o início a serem membros ativos do corpo de Cristo. Eu tenho outro pequeno testemunho aqui para dar para vocês. Tem uma irmã muito querida aqui, uma irmã brasileira, e ela não pode vir no culto em português, mas está sempre no culto alemão. E nós estávamos sentados lado a lado no culto em alemão, e o pastor estava falando sobre dons espirituais e dons dentro da igreja, ministérios dentro da igreja, e ela foi falando para mim: olha, eu não sei ainda qual o dom que Deus me deu. Eu queria tanto saber qual o dom que Deus tinha me dado, qual o dom que Deus me deu. E mal ela fechou a boca, o pastor falou: talvez você seja uma pessoa que sabe cozinhar bem, que sabe assar bolo, fazer bolo bem. Nós estamos precisando de pessoas que doem bolos para o próximo culto de convidados. E aí ela disse: acabei de descobrir qual é o meu chamado. Eu fui chamado para ajudar nessa parte de fazer bolos e trazer para a casa do Senhor. E essa irmã se integrou de uma maneira tão tremenda na igreja, que todo culto de convidados, o Gastgottesdienst, né, como a gente chama em alemão, ela faz parte da equipe que organiza as comidas, que depois lava toda a louça e organiza, limpa tudo. Achou-se dentro da igreja e ela está super feliz. Então, amados, nem todo mundo foi chamado para ser pregador da palavra. Nem todo mundo foi chamado para pastor, mas todo mundo foi chamado para colaborar. E às vezes, amados, é em coisas simples como esse exemplo que eu dei da minha amada irmã, que está aqui aos domingos fazendo a obra do Senhor. Às vezes Deus chama pessoas para trabalhos práticos dentro da igreja. Mas o mais importante é que nós estejamos unidos e cada um fazendo a sua parte dentro do corpo de Cristo. E tudo começa, amados, com o estar junto e estar aqui na casa do Senhor. Eu não consigo entender como alguém não consegue se programar para estar aqui no dia de sábado para aprender sobre as coisas de Deus. Não consigo entender. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida daqueles que entenderam que o melhor lugar para se estar no sábado é aqui, na presença do Senhor, aprendendo da sua palavra, para também ser um membro ativo do corpo de Cristo, ser um adulto espiritual, começar a produzir filhos espirituais, porque esse é o objetivo. Deus não quer que você e eu sejamos eternos meninos espirituais. Alguém conhece alguma criança, algum menino, alguma menina que é pai, que é mãe? Eu não conheço nenhum. Pai e mãe só é quem é adulto.
Da mesma maneira, espiritualmente, você só vai produzir filhos espirituais quando você crescer espiritualmente. Enquanto você ser menino, enquanto você ser menina espiritual, bebê espiritual, viver fazendo besteira dentro da casa do Senhor, você não vai produzir filho nenhum. Porque as pessoas vão olhar a tua atitude e vão dizer: para ser crente como ele é, para ser crente como ela é, eu não quero. Amém? Então, amados, para que nós possamos produzir filhos espirituais, temos que ser adultos espirituais. E para crescermos espiritualmente, temos que comer. E para comer, muitas vezes, tem que vir à casa do Senhor. Eu louvo a Deus por essa porta que o Senhor abriu na cidade de Ulim região, para que vocês, irmãos brasileiros, irmãos angolanos, irmãos de outras nações da América do Sul, os irmãos do Peru, do Equador, como nós temos na nossa igreja, pessoas do Equador, pessoas do Chile e de outros países da América do Sul, irmãos, cabe a nós nos unirmos como igreja, para nós fazermos a obra do Senhor aqui, porque eu tenho certeza que o simples fato de nós termos aqui cultos em português, isso veio da parte de Deus, pois o Senhor abriu as portas para nós latinos aqui na igreja do Senhor. A segunda maneira como você e eu podemos resplandecer a luz de Cristo é deixando o nosso passado para trás. As coisas velhas já passaram, refere-se a tudo quanto fez parte do nosso passado. Todos os nossos pecados e coisas ruins que fizemos foram perdoados por Deus e deixados bem longe da atualidade. Ele, Jesus, veio fazer tudo novo. Jesus continua fazendo coisas novas diariamente na vida dos seus filhos. E essa é a dinâmica do nosso relacionamento com Cristo. Então, quanto mais nós buscarmos a comunhão com o Senhor através da oração, quanto mais nós buscarmos a comunhão com o Senhor através da sua palavra, mais nós iremos nos afastando das coisas velhas. É porque tem muita gente que não consegue largar as coisas velhas, está preso a vício, está preso a pecados, está preso a um monte de coisa aí, porque não tem um relacionamento íntimo, profundo e sincero com Deus. A partir do momento que você tiver um relacionamento íntimo, profundo e sincero com Deus, automaticamente você vai deixando essas coisas para trás, essas coisas que te impedem de avançar. Então as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Hoje eu vi uma coisa muito interessante no Facebook, uma imagem, e tinha um casulo e uma borboleta. E a borboleta falava para o casulo: você nunca vai voar se você não se transformar. E eu comecei a refletir sobre aquilo, sobre a borboleta e o casulo, né, a lagarta. Então tem gente que vai continuar eterna lagarta, porque não está disposto a mudar de vida. A gente está dizendo: larga esse relacionamento que não é de Deus, e a pessoa não larga. A gente está dizendo: larga essa coisa que não é de Deus, e a pessoa não larga. Larga essa situação que não é de Deus, e a pessoa não larga. Nunca vai voar. Para você voar e alcançar voos altos, você tem que se transformar. Se você não se transformar, você vai ser uma eterna lagarta espiritual. Você vai ser um eterno casulo espiritual. Fica essa dica para você. Você quer alcançar voos altos? Então deixa Deus transformar a tua vida, amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus quer que você e eu resplandeçamos no meio da sua igreja. Resplandeçamos nos relacionamentos com os nossos irmãos. Como nós estamos nos relacionando? Estamos perdoando como Jesus perdoa? Estamos dispostos a enfrentar o conflito? Porque às vezes, e isso sempre vai acontecer,
dentro da igreja do Senhor conflitos entre pessoas, é normal. Numa família normal não existe conflitos, e a solução nunca vai ser abandonar a igreja e ir para outra igreja, não, porque o problema vai continuar. A solução é nós conflitarmos a situação, nós lidarmos com a situação e nós vencermos essa situação de conflito. Nos reconciliarmos, nos amarmos, cuidarmos uns dos outros, viver em comunhão um com o outro. E Deus tem trabalhado muito na minha vida nesse sentido, nesse tema perdão. Mais um pequeno testemunho para você. Eu sempre falava assim: eu perdoo, eu esqueço, mas confiar de novo, acho que eu não confio não. Acho que, como eu falava assim, confiança é uma coisa que uma vez perdida, você nunca recupera. E Deus me levou para a palavra. Deus me levou lá para aquele caso que Jesus encontra-se com Pedro já depois da ressurreição. E Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. E Jesus diz desde a primeira vez: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E ele vai dizer: Senhor, tu sabes de todas as coisas. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Jesus tinha todos os motivos para não confiar em Pedro, porque Pedro negou Jesus. Pedro deixou Jesus, como falamos em português, Pedro deixou Jesus na mão na hora que ele mais precisava. A maneira como Pedro negou Jesus foi uma das maiores decepções que um ser humano poderia ter, porque Jesus e Pedro estavam juntos o tempo todo. Jesus tinha 12 discípulos, dos 12 ele tinha 3 que eram mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e Pedro era um deles. E na última hora Pedro negou Jesus, falou: eu não conheço esse homem, maldito seja eu se eu conhecer esse homem. Eu, se estivesse no lugar de Jesus, acho que jamais confiaria o que eu tinha de mais precioso, a sua igreja, a um versaga, a um perdedor, a um verleugner, um que negou Jesus. Mas Jesus está dando para mim, deu para mim o exemplo do que significa o verdadeiro perdão. Jesus perdoou Pedro e, além de perdoar Pedro, confiou a ele o que ele tinha de mais precioso, né? Isso é para eu aprender. Jesus deu assim no meu rosto: aprende. Então, amados, vamos aprender com Jesus, né? Não é da maneira, às vezes as coisas não são da maneira como a gente pensa, e às vezes o próprio diabo coloca essas mentiras na cabeça da gente, né? Como isso é uma mentira. Eu posso perdoar, eu posso esquecer, mas não posso jamais confiar na pessoa. E Jesus me mostrou um modelo de perdão. Então, temos que resplandecer como luz no meio da igreja, resplandecendo na sociedade. Mateus 5, de 3 a 16, né, fala sobre: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se pode esconder a luz debaixo de um cesto, embaixo da cama, mas tem que colocar a luz no ponto mais alto da casa. E Jesus fala que nós somos o sal da terra, e se o sal se tornar insosso, não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. O sal da terra. O que significa ser sal da terra? Significa ter um caráter conforme descrito nas bem-aventuranças, lá de Mateus, no Sermão da Montanha, Mateus 5 mesmo. Essa é diferente das pessoas deste mundo, assim como o sal é diferente do material ao qual ele é adicionado. Isso vai muito além de simplesmente marcar presença no mundo. Ser sal da terra, irmãos, é fazer a diferença. Ser sal da terra é ter uma opinião diferente das pessoas do mundo. Ser sal da terra é quando alguém disser que o aborto é uma coisa normal, que a gente tem que aceitar o aborto como uma coisa normal, você como crente diz: não, para mim o aborto não é normal, para mim aborto é um crime como qualquer um outro. Ser sal da terra é quando alguém dizer que é normal
coisas de hoje em dia, 2 homens se casarem, 2 mulheres se casarem, a gente levanta a mão e diz para mim, não é normal. Isso é ser sal da terra. Isso é pensar diferente, isso é falar diferente e principalmente agir diferente, porque não adianta nada também nós falarmos uma coisa e nós agirmos totalmente o contrário. Hipocrisia, ser hipócrita. Deus não chamou você e eu para nós sermos hipócritas. Tem um monte de gente aí condenando todo mundo, mas a vida lá por trás no rim tá grande, só Deus sabe. Então primeiramente a gente tem que consertar a vida da gente para poder falar alguma coisa. Significa ser sal da terra, significa ser um cristão verdadeiro que não só fala de Cristo, mas que acima de tudo vive Cristo. Nós nos preocupamos tanto de falar do Evangelho, de falar de Jesus, mas Deus quer que nós, além de falarmos de Jesus, nós mostremos o amor de Jesus às pessoas. Nós deixemos Deus falar através da nossa boca, nós deixemos Deus agir através das nossas mãos, dos nossos pés, do nosso coração. Isso é que é ser sal da terra. E como nós vamos nos tornar o sal da terra? Sendo crentes verdadeiros, convertidos e transformados pela obediência à palavra de Deus, né? Só pode ser sal da terra quem passar por esse processo. Primeiramente, converter-se, ou seja, mudar de direção, ser transformado pela obediência à palavra de Deus. Não é obediência ao pastor, não é obediência às normas da igreja, mas é obediência à palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Então, nós temos que ser sal da terra, sendo diferentes e fazendo a diferença através de atos e palavras, influenciando individualmente pelo nosso testemunho o meio onde nós estamos, na escola, no trabalho, na faculdade, no grupo de amigos, no nosso lar, no nosso bairro. Deus quer que nós sejamos diferentes nos nossos negócios, quando nós assumimos um compromisso, né? Como temos sido, né, nessa área profissional, quando fazemos negócios com pessoas do mundo, honramos a nossa palavra. Hoje nós lemos aqui na leitura oficial que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Eu não consigo entender como é que tem um monte de crente caloteiro, que compra e não paga, que se compromete a honrar um compromisso e não honra, mas está lá dando glória a Deus e aleluia, está lá dentro da igreja e apontando para um e para outro. E a tua vida? Como é que tem sido a tua vida lá no teu, com relação, por exemplo, às leis dos homens, aos impostos, né? Crente que mente na hora da declaração do imposto de renda. Crente que compra CD pirata, que compra DVD pirata. Crente que faz gato na luz. Eu não consigo entender isso. E aí por aí vai. Poderia falar um monte de coisa aqui. Então, amados, Deus quer que nós façamos a diferença, que nós influenciemos onde quer que nós estejamos, na nossa escola, no nosso trabalho, na faculdade, no grupo de amigos, no nosso lar, no nosso bairro. Falando em faculdade e escola, mais uma para você, crente que cola. Crente que cola nas provas, não estuda em casa, mas cola. Então, às vezes, nós só nos preocupamos com os pecados. Achamos que tem pecadão e pecadinho. Amados, pecado é tudo a mesma coisa, é desobediência. Não existe pecadão e nem pecadinho. E eu poderia listar um monte de coisa aqui, mas o tempo não dá. O que significa a luz do mundo? É o crente transformado por Jesus, que é a verdadeira luz do mundo, mas enquanto ele estiver ligado a Cristo e em plena comunhão. Crente só pode refletir a luz de Jesus se estiver ligado a Cristo e em comunhão com Ele. É impossível eu refletir a luz de Cristo se não estiver em comunhão e ligado a Ele. Através, nós só vamos refletir a luz de Cristo através do nosso testemunho, através das nossas atitudes.
Como nos tornar a luz do mundo? É fácil, a resposta está em João 8,12. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, para ser luz do mundo, tem que seguir Jesus, tem que seguir os passos de Jesus, tem que seguir os ensinamentos de Jesus. E ele diz assim: quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Isso significa que você e eu funcionamos como a luz do mundo por causa da nossa comunhão com Cristo e das boas obras que nós praticamos. Levanta-te e resplandece, porque brilha sobre ti a glória do Senhor. Então Deus está falando para você e eu na tarde de hoje que nós temos que levantar, que nós temos que tomar atitude, que nós temos que tomar posição, temos que nos levantar de onde nós estamos para que possamos resplandecer. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor se levanta sobre ti, porque sobre ti brilha a glória do Senhor. A palavra resplandece aqui mostra o verbo no imperativo. Não nos deixa dúvida que é uma ordem. E mais, essa ordem ela veio do céu. Ela vem do próprio Deus. Resplandece. Deus não nos deixa escolha. Se você é filho de Deus, Deus diz para você: se você é meu filho, se você é minha filha, então resplandeça. Você não tem uma outra atitude. Você não tem uma outra escolha. Jesus diz: ninguém, pois, acende uma vela e cobre com um vaso ou põe debaixo da cama, mas coloca no velador para que todos entrem e vejam a luz. Lucas 8,16. Nós fomos chamados para ser luz e assim resplandecer. A luta entre as trevas e a luz em nossos dias é mais visível. Nós temos que ter muito cuidado para não sermos enganados. Hoje é importante o posicionamento do crente na igreja e na sociedade. A glória do Senhor nasce sobre ti, é uma promessa de Deus para nós, que Ele vai nos cobrir de honra, que Ele vai fazer o nosso nome conhecido. Não sei se conhecido só na tua cidade, ou só no teu estado, ou só no teu país, ou fazer o teu nome conhecido entre as nações. Deus quer fazer coisa grande de você, mas para isso você tem que se levantar, você tem que tomar posição e tomar uma atitude, tomar a decisão de se levantar de onde você está caído. E agora me vem à mente um texto da palavra de Deus que diz assim: lembra-te de onde caíste. Está lá numa das cartas de Jesus às igrejas da Ásia. O Senhor falando a uma das igrejas diz assim: lembra-te de onde caístes e volta a praticar as primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Amado, amada, Deus está falando ao teu coração na tarde de hoje. Deus está falando ao teu coração através desse vídeo. Você que está me vendo através da internet, lembra-te de onde caístes. Levanta-te e volta a praticar as primeiras obras. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus quer fazer algo novo na tua vida. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Brilhar como a luz. Deus quer que você esteja junto com Ele. Deus não é um ser solitário. Deus tem prazer em estar junto conosco. E a glória do Senhor é a presença do Espírito Santo de Deus. O versículo diz: e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A glória do Senhor é a presença de Deus na nossa vida, é o próprio Deus. E com Ele vêm os seus atributos, os atributos do seu caráter. Moisés diz: rogo-te que mostres a tua glória. Então o Senhor passou diante de Moisés e disse em voz alta: eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia, não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade e o meu amor são grandes, tanto que não podem ser medidos. Êxodo capítulo 34, versículo 6. Ao ver Deus passar, Moisés prostra-se no chão em adoração diante de Deus. O homem então se sente sempre pecador. A sua presença, a sua glória traz graça e misericórdia, perdão, compaixão e bondade.
Vidas são transformadas por toda a eternidade. Em suma, o Espírito Santo produz em nós o fruto do Espírito, conforme a descrição de Gálatas 5, 22 e 23. Eu não vou ler porque o tempo está já passando aqui, eu já quero terminar, já estou terminando. A glória do Senhor vem nascendo sobre ti. A glória do Senhor são os frutos do Espírito, descritos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti. O Senhor tem preparado uma cidade para morar aos que vencerem. João relata: não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol e nem de lua para a alumiarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela e o Cordeiro é a sua luz. Apocalipse 21, 22 e 23. Para concluir, enquanto esperamos a segunda vinda de Cristo, vamos estar unidos com Ele em adoração e em louvor, em oração e em súplicas, intercedendo uns pelos outros. É hora de união, igreja. É hora de relacionamento entre irmãos, relacionamentos sadios, relacionamentos em amor. É hora de cada um dentro da igreja estar cuidando um do outro. Amada igreja, não deve ser um local onde pessoas vão se sentir solitárias. Infelizmente, muitas pessoas chegam à igreja e elas tinham um monte de amigos lá no mundo. E quando chegam aqui, ninguém cumprimenta, ninguém vai até ela, ninguém procura saber nada da pessoa. Vem, assiste o culto, amém, vai para casa e ninguém cria um relacionamento com aquela pessoa. Que não seja assim, amados. A igreja do Senhor precisa acolher cada um que chega na casa do Senhor pedindo socorro espiritual, e precisa trabalhar as feridas espirituais para que as pessoas tenham uma vida espiritual saudável. O Espírito de Deus está na tua vida, ele se move em você e ele é nascido sobre você. A glória do Senhor resplandece sobre a tua vida. Enfim, que você tenha o caráter de Jesus Cristo, pois só tendo o caráter de Jesus nós podemos resplandecer a sua luz diante dos homens. Uma vida assim brilhará como o sol ao meio-dia, e o poder do Espírito virá sobre ela, e você então será uma testemunha do Senhor em Jerusalém, que é a sua cidade, em Samaria, que é o seu estado, e em toda a Judéia, que é o seu país, e até os confins da terra. Já vem a luz, chegou o teu momento. Depois de toda essa luta, Deus reserva para você um prêmio. Não há mais choro, não há mais tristeza, e as primeiras coisas, elas são passadas, e eis que o Senhor, ele diz: eis que eu faço tudo novo. Seja fiel, ser fiel até a morte, sejam fiéis mesmo que vocês tenham de morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida eterna, diz o Senhor em Apocalipse 2, versículo 10, parte B do versículo. Felizes são as pessoas que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, pois assim terão o direito de comer do fruto da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Mas do lado de fora da cidade ficarão aqueles que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos, os que gostam de mentir por palavras e ações. Apocalipse 22, 14 e 15. Portanto, igreja do Senhor, levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Amém. Pai, eu te agradeço por esse privilégio de poder compartilhar a tua palavra com teus filhos. Pai, guarda essa palavra no coração dos teus filhos. Levanta aqueles que estão caídos, Senhor. Que a tua igreja seja sal da terra e seja luz do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos a diferença nesse mundo. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, abençoa cada um dos irmãos na tarde de hoje.
aqueles que chegaram até aqui, aqueles que estão me vendo através desse vídeo. Deus, faz um milagre de restauração na vida dos teus filhos, Pai. Começa algo novo no meio da tua igreja. Deus amado, Deus grande, que nós possamos verdadeiramente brilharmos como luz nesse mundo que está em trevas. Pai, abençoa a vida dos teus filhos, no nome de Jesus assim eu oro. Amém.